Boa tarde para os meninos que estão aí na aula, para todos. Meu nome é Inalda, eu faço licenciatura em Química no IFP e... Calma aí, deixa eu apresentar logo aqui a tela. Então, na aula passada, de sábado, hoje ficou para mim discutir algumas questões do Enem, que costumam cair no Enem, mas eu vou só dar uma revisada aqui no conteúdo que foi, que foi passado no sábado passado. Então, é sobre interações intermoleculares. De início, para dar uma revisada, eu montei aqui esse mapazinho. Primeiro, o que são forças intermoleculares, né? É a interação que a gente tem entre uma molécula e outra. E quais são as forças que temos no tocante às moléculas e aos átomos? Primeiro, nós temos dois tipos de interações nos compostos químicos: as interatômicas. Se elas são interatômicas, são interações entre átomos. Então, é a interação que você vai ter entre um átomo e outro dentro de um composto. Dessa, nós temos três tipos, que são as interações a iônica, metálica e covalente. Iônica, que é quando nós temos um metal interagindo com um ametal. Metálica é quando temos ligação entre dois metais. E a covalente, que é quando temos a ligação entre dois ametais. Essas são as ligações interatômicas. E aí, as intermoleculares, o próprio nome já diz, é uma interação entre moléculas. É a interação que uma molécula realiza com outra. Então, temos três tipos de interação intermolecular. Temos a dipolo induzido, a dipolo permanente e íon dipolo. Dipolo induzido são as que acontecem entre as moléculas apolares. A íon dipolo é uma interação muito forte que acontece entre um composto iônico, tipo cloreto de sódio, cloreto de potássio, e um composto polar. E essa aqui, dipolo permanente, acontece entre moléculas polares. Aqui foi os exemplos que eu utilizei na aula passada. E aqui eu fiz uma ligação com relação ao ponto de fusão e de ebulição das substâncias e com relação à solubilidade. O ponto de fusão indica a temperatura de passagem do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição indica a temperatura da passagem do estado líquido para o gasoso. Em relação com a solubilidade, de uma forma geral, devemos saber que semelhante dissolve semelhante, ou seja, substância polar dissolve substância polar. E apolar dissolve substância apolar. Dessa forma, quanto mais intensa a força intermolecular, maiores os pontos de fusão e de ebulição. Quanto menos intensa a força intermolecular, menores os pontos de fusão e de ebulição. Aí aqui uma questão. É um exemplo de força, da aplicação de força intermolecular no Enem.
A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Essa aqui é a molécula da glicerina e polietileno glicol. A retenção de água da superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de se alguém quiser falar aí qual que é a resposta, se sabe qual que é a resposta. Então, aqui a letra é ligações de hidrogênio. A resposta para esta questão é ligação de hidrogênio, porque assim, a molécula de água apresenta hidrogênio ligado a átomo de oxigênio. Aqui, como nesses exemplos aqui. O mesmo acontece com as moléculas do polietileno glicol. Condição favorável para a ocorrência desse tipo de força intermolecular. Então, aqui a correta é a letra E. Segunda questão. A seguir, temos 4 substâncias representadas por suas moléculas. Que são essas. No estado líquido, os tipos de forças intermoleculares que existem em cada uma dessas substâncias são dipolo induzido, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. Aqui essa primeira aqui, essa molécula aqui é dipolo induzido. Essa segunda, ligação de hidrogênio. A terceira também. E a quarta, de dipolo induzido. Essas moléculas aqui, A1 e A4, possuem forças de Van der Waals do tipo dipolo induzido, porque elas são hidrocarbonetos, possuem somente os átomos de carbono e hidrogênio. Então, portanto, elas são apolares. Já essa segunda e a terceira possuem o grupo hidroxila, ou seja, esse hidrogênio ligado ao oxigênio. Devido a isso, a interação intermolecular que se estabelece é uma ligação de hidrogênio. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta do tipo de força intermolecular que une as moléculas dessas substâncias. Aqui a resposta à questão é a letra A, dipolo induzido dessa primeira molécula, dipolo induzido da segunda, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. A determinação da força intermolecular ocorre nessa letra A aqui. A determinação da força intermolecular ocorre pelo conhecimento da polaridade da molécula da substância. Por que a A é a correta?
Essa molécula de água aqui, como essa substância é polar, triatômica e formada por dois ligantes iguais e quatro nuvens eletrônicas, das quais duas são ligações simples entre os átomos e as outras são dois pares de elétrons não ligantes, né, oxigênio, apresenta hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Suas moléculas interagem por ligações de hidrogênio. Essa segunda molécula, com essa substância, como ela é polar, tetratômica e formada por três ligantes iguais e quatro nuvens eletrônicas, com relação às nuvens, vocês podem ver a aula passada que eu falei sobre elas, das quais três são ligações simples entre os átomos e a outra é um par de elétrons não ligante no fósforo. Suas moléculas interagem por dipolo-dipolo. Nessa terceira molécula aqui, como ela é polar, diatômica e formada por dois átomos de elementos químicos diferentes e apresenta hidrogênio ligado ao flúor, voltando aqui, questão. Eu estava nessa terceira molécula. Como ela é polar e apresenta hidrogênio ligado ao flúor, suas moléculas interagem por ligações de hidrogênio. Essa outra, ela é apolar, diatômica e formada por dois átomos do mesmo elemento químico. Suas moléculas interagem por força de polo induzido. Uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas víboras em escalar superfícies lisas, como uma parede, por exemplo, é resultado de interações intermoleculares, admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca. Assinala a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede, respectivamente. Então, resolvendo aqui passo a passo. As forças intermoleculares que atuam entre as patas da lagartixa e as superfícies por onde ele anda são forças do tipo de polo induzido. Isoladamente, as moléculas presentes tanto na pata da lagartixa quanto na parede não apresentam um dipolo. Elas são apolares. Mas no momento em que se aproximam, as atrações ou repulsões eletrônicas entre seus elétrons e núcleos podem levar a uma deformação de suas nuvens eletrônicas momentaneamente, originando polos positivos e negativos temporários. Com relação a esses polos positivos e negativos, também tem na aula passada, que eu fiz aquele desenho da molécula, representando também o polo positivo e negativo. Esse dipolo formado em uma molécula induz a formação do dipolo em outra molécula vizinha e por isso elas se atraem, mantendo-se grudadas ou unidas. Com as suas patas, como suas patas possuem milhões de cerdas, né, com espessura muito pequena, há um momento da área que fica em contato com a parede. Então, as forças de Van der Waals produzem suficiente atração para segurar o peso da lagartixa. Então, aqui é a letra C, dipolo induzido, dipolo induzido. Era essas as questões que eu tinha separado aqui para passar para vocês. Agora eu vou passar para meu colega.
que vai apresentar sobre um outro tema para vocês. Bem, pessoal, infelizmente hoje o outro aluno, que seria o Elivan, ele teve problemas com o celular. Ele disse que ele só nesse mês já perdeu 2 celulares e, em decorrência disso, ele não pôde participar hoje. Então, por hoje, foi somente a aluna Inalda que ele apresentou as aulas. Próximo semana, nós teremos outros alunos. De já eu agradeço a participação de todos, principalmente do Yuri e do Valmir, e puderam contribuir aqui com o nosso PNEM e da Inaldo. Fala aí, Daniel. O senhor me disse que eu ia apresentar hoje a aula. Não, já apresentou, foi a Inalda. A outra pessoa era a Nilma e o Elisvan. Eram os 3 alunos para hoje. Tá bom, então. Aí 2 apresentaram problemas Ô, Ivan, mas como o Daniel já está preparado, não pode dar a aula dele? Sim, pode sim, pode. Apresenta aí, Daniel, faz esse favor. Pessoal, o aluno Daniel Berg se propôs a apresentar, complementar nossa aula. Viu, Daniel? Apresenta aí, faz esse favor. Obrigadão, cara. Primeiramente, boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Então, sim, Daniel, tá dando para ver. Pronto, pois aí eu vou começar a apresentar. Caso o áudio falhe, vocês estejam me dando retorno. Bom, pessoal, como vocês já devem dar uma pesquisada, as questões do Enem, geralmente, todos os anos cai uma questão relacionada à química ambiental. A química ambiental no Enem, ela já é mais uma questão voltada ali para a questão, envolve a sustentabilidade, a química ambiental, ela envolve a questão da sustentabilidade e de alguns problemas ecológicos que a gente vê que são recorrentes na sociedade. Ela não quer me ouvir direito, tá? Vai me dar o retorno aí. Então, bora lá. Tá ok, tá ok. Tá dando para ouvir, né? É porque você me dá o retorno. Beleza, nós temos aqui vou falar um pouco sobre a química ambiental. Beleza, as questões do Enem geralmente caem 3 tópicos que são bem importantes. Se vocês puderem, é fundamental vocês estarem dando uma olhada. A questão da chuva ácida, da camada de ozônio e do efeito estufa. E esses 3, geralmente, se eu não me engano, no que teve agora, a prova que teve, eles fizeram em 3 questões. 3 questões falavam da química ambiental, envolvendo a camada de ozônio, o efeito estufa e a chuva ácida. Então, bora lá. Primeiro a gente vai falar aqui sobre a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Bom, para informação de termo geral, toda chuva ela é ácida. Agora, o que vai diferenciar de uma chuva ácida na chuva ácida é o que? A capacidade, ou seja, dessa acidez, dela oxidar algumas coisas. Como a gente vai poder ver, ó, aqui a estátua, né? A gente tem uma estátua que
Aqui, ó, vocês podem ver que a estátua ela está no seu aspecto quase normal, né? Já aqui, com o passar do tempo e devido a ela ter sido exposta à chuva ácida, ela foi se corroendo, ela sofreu o processo de corrosão e aí ficou desse jeito, ficou deformada. Então, beleza. O que é a chuva ácida? A chuva ácida, ela nada mais é do que uma reação que vai ocorrer entre o dióxido de enxofre com o oxigênio na atmosfera. Essa reação entre esses dois elementos vai formar o SO3. Ele é um ácido, só que ele é um ácido que não é tão, ele não vai ser tão forte. Aí, ela vai ficar tipo assim, ela ocorrer um ciclo. Vai ocorrer o SO2 mais o oxigênio, aqui que vocês podem ver. Aí vai formar esse aqui, o SO2, né? Dióxido de enxofre. Beleza. Vai novamente para a atmosfera, vai reagir com novamente oxigênio, vai formar o SO3. Aí, quando esse SO3 reage com a água, vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aí, o ácido sulfúrico é o que causa esse estado das estátuas. Geralmente, estátuas, aquelas peças de mármore, carros, se eles são assim expostos há muito tempo a essa chuva. Esses fenômenos, pessoal, não ocorrem assim de uma hora para outra, levam um certo tempo. Ou seja, quanto mais tempo esses objetos estiverem expostos a essa chuva, ela vai ocorrer essa corrosão desses materiais. Bom, então, né, onde é que ocorre esses fenômenos? A gente pode dizer que esses fenômenos eles são mais recorrentes em locais muito populosos, em locais que possuem grandes indústrias, onde cidades onde tem uma grande emissão de gases poluentes, né? E aí, através dessa poluição, dessas emissões desses gases, é que é gerado esse fenômeno que é chamado chuva ácida. Aí, beleza. Essa chuva ácida, pessoal, ela tem a ver com o pH, porque quanto aí vai ter a ver com o pH dessa chuva, que ele pode ser neutro, mas aí também ele pode não ser neutro. Mais à frente eu vou falar um pouco. Então, aí bora lá. Os locais, dentro da questão de trazer para vocês terem noção, os locais onde mais são recorrentes chuvas ácidas são o quê? A China, que a China é a maior, o país que tem praticamente a maior emissão de gases poluentes, os Estados Unidos, a Inglaterra, e ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer pelas questões naturais, ou seja, como assim as questões naturais? São as emissões, porque a gente sabe que na natureza há uma emissão de gases que podem gerar o efeito estufa, mas não é tão agressivo como as formas antrópicas. Que essas formas antrópicas são o quê? São as emissões que têm o contato, a interferência do homem diretamente. Aí, onde é que ocorre essa forma natural? Principalmente na questão dos vulcões. Esses vulcões, eles liberam enxofre, e aí, ao reagirem com a água, formam a chuva ácida. Beleza. E a forma antrópica? Aí é como já falei, a questão das usinas, das indústrias, da queima dos combustíveis fósseis, e que geram a chuva ácida. Aí, passar aqui. Beleza, agora vamos falar sobre a camada de ozônio. Beleza, a camada de ozônio, pessoal, ela é o que é? Praticamente ela é uma camada que ela vai proteger a Terra de quê? Ela vai proteger a Terra dos raios ultravioletas, porque o Sol, ele é fazemos que ele vai dispersar diversos raios ultravioletas. E aí, há uma camada que protege a Terra para que ela não sofra com, digamos que não seja afetada diretamente com esses raios, porque ela vai proteger, digamos, vai diminuir a capacidade desses raios que tem de causar algumas doenças,
algumas doenças decorrentes deles. Então, beleza. E aí, a gente pode ver que existem alguns gases que fazem o quê? Que quebra, que diminui essa camada, que principalmente, os principais gases são os CFCs, que é os clorofluorcarbonetos. São que aí? São moléculas de cloro, de flúor, de carbono, que ao chegarem na superfície, ao chegar nessa camada, vão reagir com ela, diminuindo essa sua, digamos, a sua resistência. Aí, onde é que esses fluorofluorocarbonetos estão presentes? Principalmente nos desodorantes, nesses sprays que a gente compra no supermercado. Aí também tem a questão do óxido nitroso, que é o NO, que ele é também através ele é liberado principalmente através de quê? Da queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono, que é o principal, é o principal causador, né, desse fenômeno. Praticamente esses três envolvem um pouco do ácido carbônico, tem a ver com a emissão de gases poluentes. Então, beleza. Mas qual a importância da camada de ozônio? Ou seja, ela foi praticamente, eu já falei para vocês, ela vai o quê? Proteger a Terra, proteger da reação praticamente da causa, né, desses raios ultravioletas, de influenciarem na causa de algumas doenças, como câncer. Essa aqui. Aí eu trouxe aqui uma ilustração, como vocês podem ver. Aqui é tipo como se fosse a camada, onde tem esses gases. Aí esses seriam os raios ultravioleta. Essa camada ela, tipo, vai dispersar esses raios ultravioletas. E aí, quando eles ultrapassam a camada, eles chegam à Terra, mas não chegam com tanta agressividade. Aí, bora lá para o efeito estufa. Bom, o efeito estufa, principalmente, ele é o que? Ele é responsável pela manutenção da temperatura. Porque se a gente não tivesse o efeito estufa, poderia ocorrer o quê? Um desequilíbrio. Ou ficaria quente demais, ou frio demais. Então, ficaria uma coisa desordenada, né? Então, ele pode evitar as grandes temperaturas, mas se há uma interferência, ele pode o quê? Aquecer demais. Então, é para causar um equilíbrio. Mas quando há uma interferência, ele pode gerar o quê? Pode ficar desordenado. Aí os pontos positivos são essa questão de manter a temperatura, servir para manter o equilíbrio. Os pontos negativos é que com a emissão de muitos gases, esses principais gases aqui, o CO2, o CH4, o NO2 e os clorofluorocarbonetos, a emissão desses gases, eles podem aquecer demais o planeta. Aí não tem mais chance de ocorrer, principalmente nessas onde tem essas indústrias que emitem grandes gases, onde tem muitas queimadas. Eles contribuem bastante para essa questão do efeito estufa. E só para contextualizar, teve intensificado a questão do efeito estufa, na verdade, desde o quê? Desde a Revolução Industrial, que foi quando surgiu as grandes indústrias, aquela coisa toda, aí formou praticamente esse efeito, intensificou, digamos por assim. Vou voltar só aqui no slide anterior, que eu esqueci de falar sobre o negócio. Aqui, pessoal, nessa reação, praticamente eu trouxe aqui a reação, né? E as duas moléculas de cloro, elas vão reagir, vão formar o quê? O clorofluorocarboneto, né? Mas o outro. Vocês podem ver que é uma similaridade. Eles estão o quê? Um processo, ele vai ficar tipo um ciclo. Ele vai formar um ciclo. Vai ficar sempre renovando esse ciclo com o passar do tempo. Aí bem aqui eu trouxe a representação, né, que nós temos as indústrias, temos a questão aqui um pouco do desmatamento, a emissão da queima dos combustíveis fósseis, e aí nós temos os lixos, né, o derramamento de óleo, alguns gases. Aí, pessoal, aqui bem as soluções. Bom, soluções seria o que? Optar como é que eu dizer, transportes que não sejam tão agressivos ao meio ambiente,
seriam os transportes aí alternativos, o uso de energia solar, da energia eólica e dos biocombustíveis. Eles seriam de fundamental importância para essa questão da manutenção, né? Bora lá, passar aqui. Aí eu trouxe uma questão aqui para vocês verem como é que cai a questão do Enem. Como é que cai na questão. Essa questão ela é bastante interessante, porque o aluno estava para matar ela rápido, praticamente. Vou falar só um pouco sobre também a questão, eu vou ter aqui das energias solar e eólica, vou falar um pouco sobre ela. A energia solar, pessoal, o Piauí, abriu agora, foi inaugurado há pouco tempo, o maior parque de energia solar da América Latina. E eólica tem o maior parque na América do Sul, que foi até perto de Paulistana, tem o Lagoa do Barro, tem acho que é São Gonçalo do Gurgueia, no Piauí, que foi o de energia solar. O de eólica é aí perto de Paulistana, né? Queimada Nova e Lagoa do Barro. E a questão dos biocombustíveis seria a utilização de algumas matérias que você pode produzir, né? A questão desses gases que podem ser usados como energia. A gente teve até um projeto no Instituto que era sobre um biodigestor, que era feito com fezes de animais, fazia o processo, né? E aí era possível obter o gás. Só que para você fazer em grandes quantidades, teria que trabalhar um pouco para fazer um reservatório um pouco grande para conter esses gases. Dentro desses biocombustíveis, a gente tem o biodiesel, que é as transferências que é extraído dos óleos, né? Dos óleos como da mamona, que é bastante utilizado. E tem o biogás, que é o que a gente falou, que é as fezes dos animais. Bora para a questão agora. Bem aqui. Aí a questão foi de 2019. O mármore, a rocha metamórfica, o mármore, né? Uma rocha metamórfica formada principalmente por carbonato de cálcio, aí tem o CaCO3, é muito utilizado como material de construção e também na produção de esculturas. Ou seja, é isso muito importante. Se for responder as questões do Enem, vão grifando as partes importantes. Então, aqui, entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente a grandes cidades, zonas industriais, eles sofrem ao longo do processo um desgaste, caracterizado pela perda da massa da peça. Beleza, então a gente já vai ligando os pontos, ou seja, grandes cidades, zonas industriais, tem a ver com o quê? Bora ver. Aqui, a oxidação do mármore superficial pelo oxigênio, é o oxigênio que está fazendo esse desgaste do mármore? Não. Pelo que a gente viu, não é o oxigênio que vai fazer essa perda da massa. Então, a decomposição do mármore pela radiação solar, quer dizer que a radiação solar ela vai fazer esse desgaste do mármore? Não necessariamente. Aí, a onda de choque provocada por ruídos externos. Os ruídos externos é quem vão provocar? Não. Então, bora lá. A abrasão por material particulado presente no ar. É presente no ar? Não. Se fosse aqui uma abrasão, essa abrasão não é causada pelo ar, e sim pela a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. É essa acidez que vai fazer com que o mármore perda a sua massa. Então, a alternativa seria a letra E. Aqui eu coloquei outra questão sobre o aquecimento global. Beleza, é ocasionado pelo aumento do efeito estufa. Então, tem como uma das suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Esta disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis. Beleza, vocês já vão linkando. O próprio enunciado já traz grandes informações. Efeito estufa está ligado ao quê? Queima de combustíveis fósseis, como gasolinas, óleo, carvão e o gás carbônico para a atmosfera.
Outro lado, a produção do metano, que é o CH4, um gás, um gás causador do efeito estufa, apesar dos problemas causados pela disponibilização desses gases citados, eles são imprescindíveis na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Porque, por exemplo, beleza, então eles são causadores do efeito estufa, são prejudiciais, mas eles são importantíssimos. Eles são prejudiciais quando eles são intensificados pelas ações do homem. Então, beleza. Eu não estava errado. O metano é fonte de carbono para organismos fotossintetizantes. Mas, espera ainda. Lá a gente falou que é o quê? O efeito estufa está ligado a quem? Ao gás carbônico. Então, ele já nos trouxe, ó, libera gás carbônico. Então, não vai ser o metano. E a gente sabe que para a fotossíntese, os fotossintetizantes, não é o metano que é utilizado, é o gás carbônico. Então, você já eliminaria duas alternativas. Bora lá. O gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. Essa questão aqui foi o que o pessoal marcou muito, a letra C, mas a resposta não é a letra C. Porque geralmente você vai, quando você tiver ali uma questão, você sabe, rapaz, essa questão ela tá certa. Mas aí tem outra que você acha que a questão também tá certa. Então você vai olhar o quê? Qual é a mais certa delas duas? Então você vai optar pela que tiver mais certa. Então bora para frente. Aí ele falou aqui, o gás carbônico é fonte de carbono inorgânico, certo? Para os organismos fotossintetizantes. A resposta é essa. Só pela essa questão do inorgânico foi que deu um destaque maior para essa questão. Então, o gás carbônico, ele é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. E aí, o gás carbono é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos anaeróbicos. Não é para essa questão, pessoal. A resposta ficou letra D. Eu encerro aqui a apresentação com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, ou quiserem fazer algum comentário, se tiver alguma dúvida nas questões também, pode falar que a gente retorna. Espero que vocês tenham compreendido. Bem, pessoal, Valmir e Yuri, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí para o Daniel ou para a Inalda, eles possam estar lhes tirando as dúvidas. Se não há nenhuma dúvida, pessoal, novamente eu só tenho a agradecer a presença do Valmir e do Yuri. Yuri não, Yuri. Agradeço também muito a presença do Daniel por estar nos apoiando nesse dia de hoje, em que ocorreram alguns imprevistos com alguns outros membros. Também agradeço a Inalda, mas em especial ao Daniel. Demais, então nós vamos estar encerrando essa transmissão e próximo sábado nós vamos estar continuando o nosso preparatório do Enem com os alunos do PIBIT, especialmente sobre os temas envolvendo a química. Se algum dos meninos quiser encerrar as suas falas, Daniel ou Inalda, também está à Não, por disposição. mim tá bom. Só agradecer aí pela participação deles. Então, boa tarde a todos. Obrigado.